Bem-vindo e bem-vinda à nossa primeira aula da disciplina de Microbiologia e Imunologia. Hoje nós vamos conversar sobre o mundo microbiano e você. E existem diversos motivos para a gente se interessar pelo estudo da microbiologia, para conhecer esse mundo microbiano. E para mim, um dos mais interessantes é entender e compreender qual é a relação dos micro-organismos na nossa vida. Então, eles se relacionam tanto de maneira direta como de maneira indireta, Nós temos muitos exemplos disso, por exemplo, as doenças, os micro-organismos causadores de doenças ou os micro-organismos que causam a deteriorização dos alimentos, mas nós também temos bons motivos, Nós também temos uma relação boa com os micro-organismos. Eles também podem ser extremamente benéficos para a nossa saúde. Nós temos muitos micro-organismos que povoam o nosso corpo e que podem, então, nos trazer alguns benefícios. Tanto nos auxiliando na decomposição de alguns nutrientes durante a digestão, como até mesmo nos protegendo da invasão ou do crescimento de outros micro-organismos, esses sim potenciais patógenos, Mas também temos uma relação com esses micro-organismos de maneira mais indireta, mas não menos importante, A gente vai observar a presença e os benefícios desses micro-organismos hoje em dia até na agricultura, Então, nós temos várias modificações genéticas sendo utilizadas em micro-organismos que vão trazendo grandes vantagens para as plantações. Eles também podem ser utilizados no tratamento de águas, na indústria alimentícia. Enfim, a gente vai percorrer aí por vários cenários onde a gente pode identificar a presença dos micro-organismos e a grande relação que eles têm com as nossas vidas. Bom, então nessa aula eu vou apresentar para vocês, vou fazer mais uma revisão para vocês de quem são esses micro-organismos, o que são micro-organismos, como se dá a nomenclatura e a classificação e também vamos fazer um breve passeio sobre os principais marcos históricos da microbiologia. Tudo bem? Bom, o que são micro-organismos? Micro-organismos são organismos vivos extremamente pequenos e que na grande maioria das vezes, quando eles estão isolados, a gente não consegue visualizá-los a olho nu. É necessário então do auxílio de lentes de aumento da microscopia. Mas, eventualmente, quando eles estão organizados em forma de colônias, ou seja, eles estão em uma quantidade grande, a gente eventualmente consegue visualizar a olho nu esse tipo de organização microbiana. Quem são esses micro-organismos? Então, aqui a gente tem um exemplo dos principais micro-organismos. Nós temos a bactéria, aqui no caso um bastonete bacteriano. Nós temos o fungo, aqui representado como um bolor de pão, que a gente até consegue visualizar. Isso é um exemplo bom de micro-organismos organizado em forma de colônia que é possível visualizar a olho nu. Todo mundo aqui já deve ter visualizado aquele bolorzinho que se forma no pão quando a gente deixa ele alguns dias ou fora da geladeira ou antes de consumi-lo, Nós temos um outro exemplo aqui da ameba, que é um protozoário. As algas, principalmente as microalgas, que habitam aí os oceanos, os rios e os lagos. E também os vírus. Aqui no caso é o vírus do HIV, que ele é esse vermelhinho nessa figura, nessa fotomicrografia, que já está aí sendo hospedado por uma célula do nosso sistema imunológico. Tem também as arqueias, que não estão representadas aqui, mas é um tipo de micro-organismo que a gente vai tratar brevemente dele na aula seguinte. Bom, e como é feita a classificação desses micro-organismos? Vocês já tiveram uma aula de classificação dos organismos vivos, dos seres vivos. Foi uma aula com a professora Sônia Lopes na disciplina de Biologia Geral. Eu até recomendo que vocês revejam essa aula, se eu não me engano é a 9ª aula. Bom, na classificação dos seres vivos utilizada nos dias de hoje, ou seja, aquela classificação que considera os 3 domínios, o domínio da bactéria, o domínio da arqueia e o domínio da eucária, nós podemos então localizar esses micro-organismos nesse esquema de classificação. Como o próprio nome indica, vocês devem imaginar que as bactérias estão incluídas no domínio bactéria.
As arquibactérias, por sua vez, estão incluídas no domínio Arquibactéria. E os demais micro-organismos estão incluídos no domínio Eucária, ou seja, os fungos, os protozoários e as microalgas. Tudo bem? Vale lembrar aqui vocês que as bactérias e as arquibactérias são micro-organismos formados por células procarióticas, tudo bem? Enquanto que os organismos vivos pertencentes ao grupo da Eucária são constituídos por células eucarióticas. Outras diferenças, não só o tipo celular, que faz com que esses organismos vivos sejam alocados em um domínio ou no outro. Então, nesse quadro, como vocês podem observar, nós vamos destacar essas principais diferenças. A primeira delas, o tipo celular, a gente já falou que as arquibactérias e as bactérias são células procarióticas e que os organismos vivos do domínio Eucária foram formados por células eucarióticas. Em relação à parede celular desses organismos, eu quero ressaltar a presença de peptídeo-glicano no grupo do domínio das bactérias, enquanto que os outros micro-organismos não possuem esse peptídeo-glicano, que tem uma função importante para as bactérias, que nós discutiremos na aula de bactérias, né? Os lipídios de membrana são compostos de cadeia de carbono ramificadas ligadas ao glicerol por ligação éter na arquibactéria, e são lineares na bactéria e na eucária. O primeiro aminoácido na síntese de proteína utilizado pelas arquibactérias e pela eucária é a metionina, enquanto que a bactéria utiliza a formilmetionina como primeiro aminoácido na síntese das suas proteínas. Bom, apenas a bactéria é sensível aos antibióticos, e a alça do RNA ribossômico está presente também apenas nas bactérias. Já o braço comum do RNA transportador, a gente consegue identificar tanto nas bactérias como nos organismos eucarióticos, e inclusive nos micro-organismos que fazem parte desse domínio. Então, é esse conjunto de características morfológicas e químicas que faz com que esses organismos sejam distribuídos nesses três domínios. Tudo bem? E como se dá a nomenclatura dos micro-organismos? Bom, o sistema de nomenclatura ele foi descrito por Linnaeus em 1735, onde cada organismo vivo é identificado por dois nomes, e isso é utilizado até hoje. Então, esses dois nomes consistem em um gênero e o segundo nome sempre é um epíteto específico daquela bactéria, que ele vai trazer, então, uma característica, ou uma característica estrutural, ou funcional, ou uma qualidade, ou alguma qualidade da bactéria, sempre identificando algum evento específico da bactéria. Ambos são escritos em itálicos ou sublinhado. Então, aqui nós temos dois exemplos. Por exemplo, o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria, e o coccus vem do fato dessa bactéria ter um formato cilíndrico, e o estáfilo é como ela se organiza, que se organiza em cachos, né? O aureus já vem, é o epíteto dessa nomenclatura para essa bactéria, já vem do fato dela, quando colonizada, a colonização dela tem um aspecto de coloração um pouco dourada, e aureus significa ouro em latim. Então, daí vem o epíteto aureus. Já a Ectericia coli, o primeiro nome, é uma homenagem ao cientista que descobriu essa bactéria. E o coli é o fato dela habitar, né, ela faz parte da nossa microbiota, e é o fato dela habitar o colo intestinal, ela se localiza no intestino grosso. Bom, mas a grande questão dessa aula é qual é a relação entre o mundo microbiano e a minha vida? Bom, muitas relações, como a gente já sinalizou, né? Então, eles participam do equilíbrio da vida em diversos ecossistemas. Aqui um exemplo que aparentemente é mais distante, mas não é, né, tão distante assim, é o fato de que as algas microscópicas serem a base da cadeia alimentar de todo um ecossistema marinho, nos rios, nos lagos, juntamente com outros micro-organismos, né? Então, essa relação do mundo microbiano com a nossa vida, ela tem desdobramentos amplos. Um outro exemplo é a reciclagem de elementos vitais,
que a gente já conhece como sendo a compostagem, que nada mais é do que um processo natural de decomposição biológica de materiais orgânicos. Então, os micro-organismos, eles fazem uma renovação, uma reutilização desse material orgânico. Isso é extremamente vantajoso. Por quê? Porque eles tornam, além deles conseguirem reciclar um material orgânico, resolver um problema de lixo, eles também tornam o solo muito mais produtível, muito mais fértil. Eles melhoram a qualidade do solo. Tudo bem? Além disso, eles participam da síntese de produtos químicos, como, por exemplo, vitamina B2 e vitamina B12, da síntese de ácidos orgânicos, como, por exemplo, a acetona, de enzimas, de álcool e de vários fármacos, né? Se a gente olhar só para a indústria alimentícia, nós temos vários exemplos da presença dos micro-organismos na produção de muitos alimentos. Vinagre, chucrute, picles, molho de soja, queijo, iogurte, pão e bebidas alcoólicas, entre outras coisas. Continuamos ainda com outras relações do micro-organismo na nossa vida. A gente pode destacar, então, o tratamento de esgoto. Já sinalizei para vocês que os micro-organismos eles podem ser utilizados para a reciclagem de água pelo fato deles realizarem a degradação de substâncias orgânicas. Então, eles podem ser utilizados tanto nos esgotos como nessas cisternas de tratamento de água. Além disso, a biorremediação, que é utilizando os micro-organismos para a limpeza de poluentes, porque eles conseguem degradar também algumas substâncias tóxicas, né? E a biotecnologia moderna e tecnologia do DNA recombinante. Aí a gente abre um leque enorme de exemplos, que nós vamos até conversar sobre isso na última aula da disciplina, né? Nós temos vários exemplos de como a biotecnologia moderna e a tecnologia do DNA recombinante têm evoluído e se relacionado e interferido produtivamente na nossa vida, né? A gente pode citar aqui como breve exemplos que alguns vírus estão sendo utilizados hoje como transportadores de genes que estão ou com algum defeito, com alguma alteração, ou são ausentes na célula humana. Então, esses vírus podem ser transportadores para ou substituir um gene com alguma alteração genética, ou então colocar um gene eventualmente ausente numa célula humana. Então, esses estudos estão evoluindo bastante e trazem muitas vantagens para a nossa qualidade de vida. Um outro exemplo é bactérias que podem ser modificadas geneticamente e utilizadas em plantações, porque elas podem tornar essas plantações mais resistentes à interferência de algumas pragas, de alguns insetos. Então, para a agricultura, a biotecnologia também tem sido um instrumento muito vantajoso. Nós também temos os micro-organismos que não são tão amigos assim, né? A gente não pode deixar de falar daqueles micro-organismos que nos causam doenças. Apesar de ser a grande minoria, né, uma pequena minoria desses micro-organismos causadores de doença, né, os patogênicos, eles causam grandes transtornos nas nossas vidas. E conhecê-los, identificar como eles se proliferam, como eles podem nos contaminar, como o nosso organismo reage diante disso, como podemos nos proteger, evitando ou tratando alguma patologia infecciosa, é muito importante também para a nossa qualidade de vida. Então, a microbiologia e a nossa disciplina vai se ocupar parcialmente desses problemas e dessas informações. Bom, mas agora vamos falar um pouquinho mais dos organismos amigos, dos micro-organismos amigos, né, daqueles que colaboram com a nossa vida. Nós somos altamente habitados por micro-organismos, organismos que não nos causam mal nenhum, pelo contrário, ou eles não interferem na nossa vida, ou eles podem até contribuir com alguns aspectos. Quem são eles? São os organismos que a gente chama de microbiota normal, né? Então, essa microbiota normal, ela é encontrada na nossa superfície corporal, no nosso trato gastrointestinal, urogenital, respiratório, e ela é muito diversificada, né? É um conjunto de diversos micro-organismos diferentes. Então, nessa fotomicrografia, a gente pode ver um exemplo dessa microbiota que está aí na superfície da nossa língua humana. A gente pode ver vários tipos, né, de bactérias e de outros micro-organismos formando aí essa microbiota normal.
Só mais uma informação da microbiota normal é que, como ela pode ser benéfica, né? Ela pode ser benéfica porque ela pode nos ajudar a sintetizar algumas vitaminas, por exemplo, mas ela também pode nos proteger. Em que sentido? Bom, ela pode evitar que um micro-organismo patogênico eventualmente se prolifere, porque ela entra em competição pela nutrição ou ela deixa aquela região com, por exemplo, um pH inadequado para um crescimento de um micro-organismo que seria, sim, patogênico. Mas a microbiota em equilíbrio, ela pode fornecer proteção para o nosso corpo, para o nosso organismo, evitando, inclusive, o crescimento indesejado de outros agentes patogênicos, né? Mas, eventualmente, a própria microbiota pode se desregular. Então, por exemplo, nós temos um exemplo frequente disso, que é a microbiota da região urogenital. Ela tem um fungo que se chama Candida albicans. Esse fungo ele faz parte da microbiota normal e, em condições de equilíbrio, ele convive muito bem naquela região. Mas, em algumas situações, ou por uma alteração do pH, ou por uma queda da nossa resistência, situação de estresse, enfim, esse fungo encontra condições de se proliferar exacerbadamente. E aí o aumento desregulado do crescimento desse fungo causa uma doença que é a candidíase, que tem suas características de corrimento, prurido na região, né, a coceira, características da candidíase em decorrência do crescimento exacerbado desse fungo que faz parte da nossa microbiota normal. Bom, agora vamos fazer um breve passeio sobre os principais marcos históricos da microbiologia. A professora Suzana, se eu não me engano, na primeira aula da disciplina de Biologia Geral, já discutiu bastante com vocês o conceito de vida, né? E que foi construído aí ao longo de vários anos. E essa discussão do conceito de vida tem alguns marcos que fazem parte também da história da microbiologia. E eu vou destacar aqui para vocês alguns poucos deles, né? Então, nós temos que, em 1665, Robert Hooke visualizou pela primeira vez, em uma camada fina de cortiça, o que ele chamou de uma organização em caixas. Cada caixinha ele chamava de células. E aí surgiu daí dessa observação a teoria celular, onde diz que todo organismo vivo é composto por células, né? Mas foi em 1673 que van Leeuwenhoek visualizou, muito provavelmente pela primeira vez, os micro-organismos. Ele usou então um microscópio, uma lente de aumento, e ele identificou e até desenhou esses micro-organismos que ele denominou de animáculos. E as descobertas continuaram. Em 1735, Linnaeus desenvolveu a nomenclatura para os micro-organismos, que a gente já citou nos slides anteriores. Em 1835, foi Basse quem descobriu a causa de uma doença muito grave da época pela presença de fungos do bicho da seda, inclusive que poderia ser transmitido de animais mortos para animais vivos. Em 1840, Samuel descobriu a causa da febre das crianças recém-nascidas, né? A febre puerperal. Na verdade, não foi nem a causa, ele criou uma teoria, né, para essa causa, que infelizmente não foi aceita de imediato naquela época. Então, ele propôs o seguinte, ele observava que os médicos que assistiam ao nascimento, ao parto da criança, né, que faziam o exame ginecológico naquela mulher, antes disso, tinha participado de uma dissecação de uma peça, né, de um cadáver. Então, ele tinha mexido em um material em putrefação e logo em seguida, não se conhecia, então não se tinha nenhuma técnica de asepsia, ele ia realizar o exame ginecológico e acompanhar o nascimento daquele bebê. E aí, foi que Samuel propôs que eventualmente, naquela época eles chamavam de germes, né, poderiam ser transmitidos para a mãe e para o filho e causar então essa febre puerperal. Bom, aí então nasce a idade de ouro da microbiologia. E nessa idade de ouro da microbiologia, várias descobertas
foram acontecendo rapidamente. Depois eu recomendo que vocês leiam esse material com cuidado, porque é uma leitura extremamente agradável e eu vou destacar aqui algumas poucas descobertas dessa época, né? Então, em 1857, Pasteur desenvolveu o processo de fermentação. Em 61, ele refutou a teoria da geração espontânea, que foi extremamente importante para a biologia da época. Foi uma sequência de vários experimentos, não só dele, mas de outros cientistas que foram se desenvolvendo até que definitivamente foi Pasteur que refutou a teoria da geração espontânea, ou seja, aquela teoria que dizia que os micro-organismos surgiam espontaneamente de algo orgânico, né? Então, ele refutou dizendo que o organismo não, ele só pode ser gerado a partir de um outro micro-organismo. Foi em 67 que Lister realizou a primeira cirurgia asséptica, com técnicas assépticas. Também tem uma revolução nesse cenário após a descoberta e a inserção dessas técnicas de asepsia, né? E Cook, em 1881, que estabeleceu as etapas experimentais capazes de relacionar um micro-organismo específico a uma doença também específica. E esses postulados são utilizados até hoje. Então, nós temos depois ainda vários outros exemplos de grandes descobertas, mas eu quero destacar uma delas, né, que é a vacina. A vacina, em 1798, Edward Jenner demonstrou que a inoculação com material proveniente de lesões da varíola bovina proporcionava aos seres humanos imunidade contra a varíola. E de onde ele tirou essa inspiração, né, para desenvolver, para poder descobrir isso? Bom, foi através da observação que de uma família rural, uma menininha já tinha sido contaminada e tinha desenvolvido uma doença muito parecida com a varíola, que é a vacínia, mas é uma patologia com sintomas clínicos muito mais leves, muito mais sutis. E aí, então, eles perceberam que ela era imune à varíola. E dessa inspiração é que surgiram alguns experimentos e eles chegaram a essa descoberta, né? Foi o início do pensamento, né, da criação e da formação das vacinas. Foi por volta de 1880 que Pasteur descobriu que as bactérias avirulentas podiam ser utilizadas como vacina para a cólera aviária. Hoje em dia, as vacinas modernas, elas são preparadas a partir de micro-organismos vivos, avirulentos ou patógenos mortos. Também são feitas por meio de componentes isolados do patógeno, né, os fragmentos, e por técnicas de DNA recombinante. Nós teremos uma aula onde as vacinas serão tratadas de maneira muito mais profunda e abordadas com mais qualidade. Tudo bem? Bom, o surgimento da quimioterapia é um outro marco importante da história da microbiologia. O que é a quimioterapia? É o tratamento de uma doença com uma substância química. Foi em 1910 que Paul Ehrlich introduziu um composto químico contendo o arsênio, chamado de salvarsan, para tratar a sífilis. E depois, em 1928, Alexander Fleming observou os fungos, chamados de penicillium. Ele observou que esses fungos inibiam o crescimento de uma cultura bacteriana. Então, ele tinha nessa cultura bacteriana, como vocês podem ver nessa figura, a presença de várias bactérias, né, uma colônia, e o crescimento desse fungo fez com que ao redor desse crescimento do fungo não houvesse crescimento bacteriano. Então, pela presença pela substância eliminada por esses fungos, ele conseguiu interromper o crescimento de bactérias naquela região. E ele chamou esse ingrediente ativo de penicilina, que é uma velha conhecida de vocês. E depois, então, essas descobertas continuaram e continuam até hoje, né, com muita velocidade, principalmente no âmbito da biotecnologia. E nós temos um breve resumo nesse quadro por décadas, né? Por décadas, né? Então, na década de 50, a gente tem a descoberta da streptomicina, das etapas químicas do ciclo de Krebs, do cultivo de polivírus em culturas celulares e controle genético de reações químicas. Em 1960, descobriu-se a tolerância imune adquirida, né?
Na década de 90, os primeiros transplantes bem-sucedidos utilizando fármacos imunossupressores, né? Então, para que esses órgãos não fossem rejeitados pelo indivíduo que recebia o transplante, eles eram então submetidos a um tratamento de imunossupressão para que o sistema imunológico dele não atacasse esse novo órgão. Isso também foi uma revolução extremamente importante no âmbito da medicina e dos transplantes, né? E depois vocês olham com mais calma e com mais detalhe essas outras descobertas que aconteceram e que ainda vêm acontecendo nos dias de hoje. Bom, e aqui chega ao fim a nossa primeira aula da disciplina e eu quero lançar um desafio para vocês. Procurem todos os dias nos jornais notícias que relacionam esse mundo microbiano às nossas vidas. Vocês vão ver como isso está muito mais presente do que a gente poderia imaginar. Tragam para os nossos fóruns de discussão, os nossos fóruns de dúvida e as atividades, ok? Bons estudos e até a próxima aula.